Cenários e tendências da economia global e brasileira. Abertura, Alex Agostini, economista-chefe da Austin Hate. Minha motivação é fazer a diferença na vida das pessoas. Parabéns, Alex. Seja bem-vindo. Se posiciona aqui na sua foto. E os experts que vão discutir com o Alex é o Henrico Cosolino, Head de Análise e sócio da Levante Investimento. Não é o que acontece com você, mas como você reage que define o seu sucesso. Vem, Henrico. Seja bem-vindo. Jason Vieira, economista-chefe e sócio na Levy Assentment. Nada mais precioso na vida humana do que o tempo e o conhecimento. Por isso, tento oferecer um pouco de cada, sempre que posso, com agradecimento a todos os professores que por minha vida passaram. Muito lindo. Seja bem-vindo. Bom painel para vocês. Bom, primeiro agradecer ao Manuel, que fez o convite para participar mais uma vez, terceiro ano seguido aqui com o pessoal do Muvon. É um prazer enorme estar ao lado do Henrico e do Jason. O Jason eu conheço já há alguns bons anos. E, bom, falar um pouco da economia brasileira aos olhos da Austin Hate, né, como agência de classificação de risco. A gente sabe que o Brasil ele está indo bem em alguns indicadores econômicos, né, mas no meio do caminho a gente sempre encontra um obstáculo. E o obstáculo, ultimamente, tem sido a política fiscal. Ainda que tenhamos, no início do ano, alguma turbulência externa por conta do protecionismo de Trump, mas o problema ainda é interno, pelo menos na visão da Austin, né? O governo sempre tentando ser otimista, e eu acho que faz parte do jogo ele ser otimista, para tentar naturalmente manter a popularidade, mas o fato é que o crescimento econômico está sendo feito às custas de uma inflação bem acima da meta, que fez o juros chegar aos maiores níveis dos últimos 19 anos. E, claro, uma perspectiva ainda do crescimento da relação dívida bruta-PIB. E aí a gente tem, ainda que internamente, uma boa consistência no que diz respeito aos fundamentos externos, que pudesse manter uma certa estabilidade da taxa de câmbio, né? Quando a gente olha passivo externo líquido interno e os ativos, não era para estar onde está essa cotação, não era para sofrer tanto, né? O Brasil apanha de todos os lados quando a gente tem alguma turbulência externa. O real apanha bastante. Mas não era para acontecer e está acontecendo por fatores domésticos. Bom, nesse contexto, a Austin acredita que, por enquanto, a nota de risco do Brasil não muda. Dia 16 nós comentamos isso, que não deve mudar tão cedo. E o governo coloca a culpa nas agências de risco, né? É mais ou menos como o aluno que não tira nota, né? Ele põe a culpa no professor que não explicou direito. Na verdade, é o inverso, né? As agências de risco não melhoram a nota do país porque o Brasil não fez a lição de casa como deveria, né? Então, por enquanto, a gente ainda enxerga um Brasil em grau especulativo, né? O governo acha que ano que vem vai conseguir o grau investment grade. Está longe disso, pelo menos hoje, olhando para frente. Bom, nesse contexto, acho que vou começar pelo Jason. Na Levy, o que vocês estão enxergando para o Brasil? O que vocês estão enxergando de juros, câmbio, crescimento econômico e inflação? Nós tivemos agora, recentemente, até a nossa discussão qual seria a nossa discussão aqui? O tema inicial seria Donald Trump, né? Dado tudo que tem acontecido no mundo, esse shift que ele tem dado muito forte no mundo, por esse shake-up, nessa chacoalhada que ele deu no mundo com essa questão das tarifas, mas o Brasil não consegue sair do foco. Então, quando nós observamos no curto prazo, nós notamos que existe por parte do governo sempre uma insistência em tentar fazer tudo que possível através da receita. Ou seja, aumento de impostos, reordenação de rubricas, que foi mais ou menos aquele pacote de gastos do ano passado, e nunca se fala em reformas estruturais. Sempre se fala em questões conjunturais. E eu acho que isso é o maior problema do Brasil no curto prazo. Nós ainda estamos falando de questões conjunturais. No período pós-impeachment, a gente falou e fez muitas mudanças estruturais no Brasil
mas não eram suficientes, elas precisavam avançar mais. A reforma da Previdência, por exemplo, já está caducando, já deveríamos estar discutindo em termos fiscais outra reforma. A reforma do tamanho do Estado, porque nós vimos que depois que passou a pandemia, depois que passou o governo anterior, você teve disparada de novo do número de concursos públicos, aumento dos gastos públicos, e nós sabemos que o Brasil sofre excessivamente com a má qualidade do gasto público. Então nunca se pensa na questão estrutural, porque sempre se pensa em mandatos no Brasil, sempre se pensa nos 4 anos de mandato e na tentativa de preservação dos 4 anos seguintes. É sempre essa ideia que infelizmente roda no Brasil, e continua a rodar no Brasil, que para mim é um desserviço que nós temos há muitos anos. O que nós estamos observando agora é que aquilo que o governo Bolsonaro tentou fazer de uma certa maneira para cooptar o Congresso a aprovar diversas emendas no final do seu governo e tentar avançar algumas coisas, que foram as emendas impositivas, ele acabou criando para o Congresso um instrumento que tirou uma parcela significativa da massa de manobra que o governo tinha em termos congressuais. O que tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo que, óbvio, o Congresso, a hora que ele quer, ele põe o governo no corner. O lado positivo é de que o governo muitas vezes se utilizava disso para tentar passar pautas que muitas vezes não eram muito republicanas. Então, nós temos agora uma relação... Nós temos um desequilíbrio de poderes, não vamos nem citar o judiciário aqui, nós temos um grave desequilíbrio entre poderes, mas essas emendas impositivas, ainda que em termos democráticos elas não sejam muito boas, elas trouxeram um certo equilíbrio na relação do Congresso com o Executivo. E eu acho que se fosse o governo Bolsonaro agora, ele estaria tendo dificuldades nesse sentido de passar pautas no Congresso que demandem, por exemplo, pautas impopulares. E aproveitando... Não estou... Essa relação que você comentou sobre com o Congresso Nacional, isso está afetando a questão da estabilidade do câmbio, essa perspectiva de juro mais alto? Não, eis a questão. Vamos lá. Ano passado, o grande problema do câmbio foi que o governo, assim, ele não tem uma noção muito boa, em termos de equipe econômica, de timing das coisas. Nós economistas sabemos que existe um fluxo de saída que começa no final de setembro, início de outubro, que é lucros e dividendos, contratos de exportadores, que saem em massa dólares do Brasil, se acentua até dezembro, chega em janeiro esse dinheiro volta. O governo foi falar o negócio lá daquele pacote de corte de gastos, que na verdade virou só um pacote de reordenação de rubricas, em outubro. O que aconteceu com o dólar? O dólar disparou. Ou seja, não foi questão do Congresso, não teve nenhum Congresso envolvido. Foi o Executivo sozinho, foi um ferimento autoimputado. Dólar foi a 6,30. E aí, nós lá dentro, nós sabíamos inclusive quando era a janela do dólar, porque nós temos contato com os exportadores, com o pessoal, com os investidores estrangeiros. E dito e feito, nós conseguimos inclusive pegar a janela, porque a hora que virou janeiro, o dólar começou a voltar, é natural, são questões estruturais. Só que o dólar, naturalmente, não era para ter ido para 6,30. Ele era para ter ido de 5,50, que ele estava lá atrás, para 5,70. E ter voltado para 5,50 e quiçá agora estivesse 5,40. Não, ele foi para 6,30, depois ele voltou para 5,60 e agora ele tem um suporte em 5,60 que não rompe de jeito nenhum. O Jason, vou aproveitar o seu gancho e vou pedir aqui para o Henrique falar um pouco, na opinião dele também, nesse contexto, em relação não só ao dólar, em relação à inflação, juros, esse contexto macroeconômico que o Brasil vive na visão da Levante, como que vocês estão enxergando lá dentro? Bom, se a gente for olhar esse copo meio cheio, né, Jason, pelo menos Campos Neto deixou endereçado, né, a subida de juros, acho que isso deu uma tranquilidade, porque nessa disfunção do dólar, né, que você comentava, juro também disparou, né, então aquele cenário de que 15 seria o fim do ciclo, né, um tempo atrás não tinha, então um copo meio cheio que a gente teve esse Banco Central já dando uma direção, dando um guidance para o mercado, porque a gente sabe, né, do quão ruim é essa inflação descontrolada, né, a inflação continua acima da meta. Que tem uma grande influência do câmbio.
grande influência do câmbio, né? E o discurso, né, que é ruim do governo é justamente isso, né? O dólar é para quem viaja, e aí chega na camada mais baixa, não é isso, né? A gente come dólar, a gente bebe dólar, a gente vive dólar em tudo, né? Então essa normalização, né, que não fazia nenhum sentido o dólar estar a 6, senão por um ruído, por uma incerteza, né, um choque passageiro. Felizmente, acho que o Banco Central conseguiu passar uma certa tranquilidade por um período. E a gente vem de uma questão, né, e eu vou jogar uma pergunta aqui também para vocês, no sentido da questão do IOF, né, porque, querendo ou não, isso também vai ser, na minha opinião, na nossa opinião, um detrator ali de inflação, né, isso vai gerar, talvez, um desemprego, vai gerar, né, outros fatores que possa, em conjunto, né, com essa decisão do Banco Central em subjuros, ser um ponto de copo meio cheio, algo muito ruim, né, mas tentando trazer uma visão mais positiva, um copo meio cheio. Vocês concordam com essa análise no sentido de ajudar o trabalho do Banco Central, né? Eu acho que o IOF ele ajuda, porque ele é uma elevação de juros disfarçada. De alguma maneira, ele é um aperto monetário disfarçado, porque ele primeiro, ele dificulta muito. A gente está falando aqui de crédito. Vamos pensar o seguinte, tudo isso que está rodando aqui em torno de crédito vai sofrer com a questão do IOF, especialmente os FDICs. Vão sofrer muito, você vai ter uma elevação de custos, você vai ter uma dificuldade do crédito agora, do qual esse setor inteiro depende. Talvez essa deveria ser a maior discussão que estivesse tendo aqui, são os impactos, porque o governo só recuou na questão do IOF do exterior, porque ele entrou em choque com o Banco Central. Eu conheço técnicos do Banco Central que falaram que a temperatura subiu lá dentro, porque ficou como se fosse um controle de capitais disfarçado. E na cabeça da Fazenda, sem consultar o Banco Central, eles acharam que se eles subissem o IOF das operações no exterior, eles iam deixar os dólares no Brasil e o dólar ia cair. Quando o próprio Banco Central chegou para eles, provavelmente essa ligação deve ter sido uma ligação bem pesada, o Banco Central ligou para eles e falou assim, para com isso, não dá certo, está errado. Ou seja, eles tiveram que ouvir da própria autoridade monetária dizendo que a tentativa deles de fazer algum controle de capitais ia ser falha, ia ser um problema enorme. Mas aí todo mundo esqueceu do IOF das operações de crédito privado para as empresas. Isso é um horror, é um custo elevadíssimo. E qual é a função disso? Simplesmente arrecadatória. E aí o governo quer criar, através dessa arrecadação, programas de estímulo macroeconômico e agora também alguns quer tentar elevar a faixa do IR e quer dar alguns subsídios para a população, como energia elétrica e gás. Só que qualquer coisa que ele faça que vai estimular a economia, que ele está achando que vai melhorar a popularidade dele, pode ser um tiro na culatra, que a gente estava até conversando um pouco antes daqui. Porque se ele continuar estimulando a economia, ele vai dar problema para o Banco Central, vai continuar a inflação elevada, e o governo está impopular porque a inflação está muito alta. Muito alta. Mesmo o 0,36 que veio de IPCA 15 hoje, ele na margem deu uma melhora, mas no absoluto ele está muito, o serviço está tudo muito elevado. Se ele continuar fazendo isso, vai continuar tendo inflação. E vamos lembrar do seguinte, não só toda a dissatisfação que teve com questões sociais, com questões culturais que aconteceram nos Estados Unidos, o Biden perdeu o governo, perdeu a Kamala, né? Perdeu a eleição americana para a inflação. E nessa linha, eu vou ser provocativo aqui, tá? Você não acha que num Brasil tão diferente, e aí colocando para os dois, tá? Num Brasil tão diferente de regional, em termos de renda, a gente sabe que esse é o papel do governo, né? O que o governo deveria, então, fazer para não olhar só do lado da arrecadação e complementando um pouco da questão do IOF, de fato, porque quando a gente olha uma taxa de 14,25, 14,75 ao ano, você dilui isso ao mês, o aumento, se você pegar o IOF, é praticamente igual. Mas num levantamento lá da Áustria, aliás, eu fiz semana passada, 6 mil empresas, um terço disso estava alavancado em bancos, dívida onerosa, né? O restante não. Eles têm autofinanciamento, caixa, etc. Então é um dado interessante. Eu acho que o efeito disso vai ser menos. Mas voltando, qual seria a ação do governo? E aí eu vou pedir para o Henrico dar a opinião dele. A ação do governo para
atender essa população que sofre, né, com essa diferença regional de renda, qual que você acha que teria que ser a ação do governo? E o Jason falou a questão de investimento de longo prazo, olhar o longo prazo, não só o curto prazo em termos de 4 anos. Mas, opinião de vocês, o que o governo deveria estar fazendo agora para não ter esse impacto negativo que tem tido, não só na opinião em relação ao presidente, mas em relação aos indicadores macroeconômicos que nós falamos já, inflação alta, juros altos. O que o governo poderia estar fazendo de diferente que ele não está fazendo, Henrico? Excelente pergunta, eu acho que a chave, no final, a receita é até clara, é corte de despesa urgente antes de declaração de aumento de arrecadação, né? De novo, a gente está subindo impostos, né, com um discurso, parecia até gostoso de ouvir, né, equiparação da pessoa jurídica com a pessoa física, você está aumentando mais imposto em uma entidade que toma mais risco, muitas vezes, né, uma pessoa jurídica, ela vai, querendo ou não, né, se tiver aumento de imposto, ela vai ter que trabalhar com menos pessoas, vai gerar mais desemprego, então acho que o corte de gastos que não era esperado nesse governo, né? Nunca foi, mas em alguns momentos da história a gente pegou ciclos econômicos favoráveis, né? Expansão de gasto, a gente discutia, né, sobre a saída do teto de gastos, isso foi ruim, o governo sempre contando com a arrecadação melhor, né? Superestimando receita, subestimando despesa, e não é uma conta tão difícil, né? O Milei, com muito mais dificuldade do que a nossa aqui, estrutural, geográfica da Argentina, no momento que ele pegou, está conseguindo fazer isso e a gente já vê um reflexo bastante positivo. Essa é a minha opinião, Jason. Não sei se você concorda ali com medida primeira aí, o corte. O que ele poderia fazer de adicional, então, Jason? O que ele poderia fazer de adicional? Na verdade, já está tarde. Além de arrecadar mais, né? Já está tarde, né? Se a gente for pensar em termos de governo, a gente já entrou no período eleitoral, que nós estamos agora há 11 meses. Porque não pode gastar até junho do ano que vem, não pode mais gastar. Exato, junho do ano que vem em isso. diante não, né? E não só isso, nós temos o prazo de descompatibilização é daqui a 11 meses dos próximos candidatos. Então nós já entramos em modo de eleição, esquece. O que o governo deveria ter feito, na verdade, é o que qualquer governo deveria fazer. Ele deveria pensar de maneira estrutural. Quais são as regiões mais pobres do Brasil? Norte e Nordeste. O Norte e o Nordeste, tem Maranhão, por exemplo, que tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada. Isso é um sintoma de uma doença gravíssima, de que você não tem um esforço regionalizado de industrialização, de melhora de serviços, nem sequer para turismo, nem nada. Você não tem estímulos regionais que seriam muito importantes em termos estruturais. Porque nós sabemos, nós que viajamos bastante a serviço, nós sabemos, nós vamos para diversos lugares do país, nós vemos que o Brasil é carente de infraestrutura. Nós estamos acostumados com São Paulo, com essa ilha que nós vivemos aqui, nessa Disneylândia econômica que é São Paulo. E quando a gente sai de São Paulo, e às vezes não precisa ir muito longe, quando a gente pega as regiões de São Paulo, nós vemos que o nível de pobreza é muito elevado, nós vemos que o nível de serviços públicos é muito ruim. Então o que precisaria ter sido feito é um pensamento, primeiro regionalizado em zonas que estão com problema de pobreza. E não é só esse negócio, vou baixar imposto para colocar uma empresa aqui. Que nem na Bahia colocaram a Ford. Não, você precisa melhorar a educação básica. Esse governo passou o maior período dele investindo em educação superior, sendo que a educação básica recebeu muito pouco investimento. Isso deveria ser um investimento maciço. Todos os países asiáticos que dispararam como melhores países do mundo hoje em dia, passaram por um investimento maciço em educação básica. E isso tudo com o pensamento de reestruturação do tamanho do Estado. Cara, e você me fez pensar aqui numa coisa importante quando você falou isso agora, em educação básica, né? Paulo Guedes, ele sempre falava na questão de menos Brasília e mais Brasil. Então, a tua opinião nós temos que descentralizar, fazer um novo pacto federativo, descentralizar as receitas, porque, por lei, a educação básica é municipal, certo? Sim. Então, você tem que descentralizar para dar poder para o município, para ele capacitar, alfabetizar, porque é de prerrogativa do governo federal só se preocupar com educação superior, né? Isso é a lei. Sim. Mas aí que é o grande erro do Brasil. Porque você deveria ter um plano nacional de educação capitaneado pelo governo federal, com metas muito bem definidas, com investimentos e com cobrança de resultados em estados e municípios, através de
provas constantes ou coisa parecida, porque esse investimento, ele vem numa geração. Ele vem rápido numa geração. Toda escola pública de segundo grau no Brasil tinha que ser uma escola técnica. Porque você deixa a pessoa saindo dali, no mínimo com uma formação. Não, nós temos agora a questão de educação continuada, que a pessoa nem repete de ano mais na escola pública. Nós estamos formando analfabetos funcionais, que geram problemas enormes de produtividade, que a gente não consegue utilizar uma pessoa. Eu já trabalhei com recuperação judicial, eu já vi chão de fábrica. Você tinha dificuldade das pessoas para limpeza. Porque a pessoa não entende um comando básico. Porque isso é extrema, absurda falta de educação. A pessoa não tem nenhum nível de educação formal. E isso é crônico no Brasil. Nós precisamos... Assim, a base seria esse investimento maciço e com metas em educação não ideologizada, uma educação voltada à produtividade, porque você tem que pensar no futuro do país. Você não tem que ficar pensando, eu vou formar o cara que vai ser um ativista no futuro. Você faz isso, acontece o que acontece no Brasil. Você não tem nenhuma coisa nem outra. Você não tem uma pessoa que não sabe ler e escrever e que, ao mesmo tempo, também não sabe ser ativista. Isso é um problema grave. A partir dali, você precisa depois começar a fazer investimentos nessas regiões mais carentes. Esses investimentos têm que dar infraestrutura para que o setor privado possa operar nessas regiões. Porque muitas vezes o que acontece é que o setor privado não consegue operar nas regiões. É uma coisa muito simples. O setor privado não tem condições. Ele vai operar nessas regiões e ele não dá. É zero. A possibilidade em termos burocráticos, em termos logísticos, em termos de infraestrutura, em termos de capacitação de mão de obra, impede que as empresas privadas possam operar aqui. E a produtividade, no fim, é o grande problema brasileiro. Mas por quê? Porque o Estado não fez o seu papel. O Estado ele só se agigantou, ele só ficou cada vez maior, ele virou um sistema de compadrio enorme, e cada vez que ele fica mais inchado, ele onera cada vez mais o cidadão, por isso que o governo fica cobrando impostos. Ele não resolve os problemas básicos da população, que é, no mínimo, segurança, infraestrutura, saúde e educação. E, no fim, nós ficamos reféns de um Estado paquidérmico que só cresce e que precisa passar por uma... Por isso que eu falo, nós precisamos repensar o Pacto Federativo exatamente para poder tirar o poder do governo federal e liberar esses recursos para estados e municípios. O Pacto Federativo precisa ser repensado pela distribuição de valores do que é arrecadado entre os estados. E daí você precisa ser, o governo federal precisa ser o agente na redução das distorções regionais, mas não como é feito agora, através de Zona Franca de Manaus, ou de ficar dando bolsa, ou de ficar fazendo negócio. E você acha que tem uma condição no Congresso Nacional para fazer um novo Pacto Federativo? Você acha que os nossos estados e municípios gostariam muito disso? Eu digo os congressistas, porque isso passa pelo Congresso, né? Sim, o Estado pode querer, o município pode querer. Não, mas é que a partir dali, a questão orçamentária, ela continua passando pelo Congresso. Porque eu vou contar uma história para você que vai parecer bizarra. Mas o Congresso... Mas ela tem que ser curta, a gente tem pouco tempo. Sim, e o Henrico tem que falar mais, hein? No Brasil, o Congresso ele é fiscalista. Você sabe por que o Congresso é fiscalista? Porque quem mais absorve recursos que o Congresso poderia se utilizar, não estou dizendo que é porque ele é bonzinho, porque o Congresso é legal. É porque o governo federal é quem disputa mais orçamento com o Congresso. Então, quanto menos dinheiro o Congresso gastar, o governo federal gastar, mais dinheiro sobra para o Congresso. E daí que numa reforma do Pacto Federativo, para o Congresso faz muito mais sentido do que a situação atual. Então, o Henrico, nesse contexto, tá, que a gente está falando que a necessidade de... que eu acho que é uma coisa notória, todo mundo sente a necessidade do Brasil melhorar a questão da educação, para melhorar naturalmente a mão de obra, ganhar a produtividade, que é um fato, né? Tem um cálculo que diz que para fazer o mesmo produto nos Estados Unidos e no Brasil você precisa de 3 a 5 pessoas, e nos Estados Unidos uma pessoa faz, né? Então, produtividade acaba tendo um efeito de custo muito elevado, etc., além da nossa carga tributária. Mas voltando para a economia agora, ficando um pouco mais na questão dos cenários e tendências. Lá na Levante, o que vocês estão olhando agora para o Brasil? O que vocês estão olhando para frente? Apesar do Jason já estar falando o seguinte, olha, nós estamos há 1 ano já da eleição, então já entramos no modo eleição. Mas para a Levante, o que vocês estão orientando os clientes, falando com os clientes em termos de o risco de fora e o risco interno? Qual a posição de vocês?
Bom, no nosso meio, né, o cliente ele está extremamente, né, preocupado, está tenso com a situação, porque de fato tem uma incerteza muito grande das tarifas, tem as incertezas do lado fiscal nosso aqui e das questões de juro, né, se é um patamar de fato, né, para fim de ciclo ou não, né, que é uma discussão extensa para a gente fazer. E o que a gente consegue, né, falar é da diversificação do risco, onde a gente tem uma taxa alta novamente no Brasil, né, então tem ativos aí que a gente usa boas agências de rating classificando, né, para ativos ou aqueles de liquidez diária ou aqueles ativos, né, para diversificar um perfil mais conservador, triple A's com juros ainda interessantes, mesmo de empresas locais, e a nossa bolsa, né, que é uma bolsa de fluxo, que se beneficiou nesse 2025 de toda essa incerteza, ainda de uma apreciação de ativos descontados, né, e o que a gente pesa muito lá, né, toda a questão da análise correta do crédito, né, a gente tem um Brasil, um cliente, ainda não importa o nível, nem o tamanho do capital que a gente está falando dessa pessoa física, que tem baixa educação financeira, né? Então ele não entende ali por que o carrinho do supermercado que, né, na internet a gente está vendo que antes enchia no plano real primeiro ano e hoje você compra 3 bolachas, né, exagerando o meme, porque é isso, o governo ele acaba imprimindo mais dinheiro, você tem aquela picanha, né? A Austin vai acompanhar isso na vírgula, o Jason acompanha há muito tempo, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas 200% da inflação daquele alimento em 10 anos e o salário dessa pessoa não subiu no mesmo nível, né? O governo incentiva um Bolsa Família, mas ele tem, né, um custo de educação de qualidade que subiu 150% nos últimos 5 anos. Então, se a gente não começar a entender isso, problema real de inflação, não passar isso para os nossos clientes, não explicar a importância do crédito, dessa avaliação constante, eu acho que tem até pouca valia ou utilidade a gente simplesmente, né, passar ali para o nosso cliente se é a hora de comprar Vale ou Petro, se é a hora de ir para o CDB do Itaú ou do Banco Master, né? Então, é uma das preocupações nossas lá, Alex, e tem um ajuste, né? A gente tem ativos muito descontados por causa disso tudo que a gente está falando aqui, né? Que vocês comentaram muito bem sobre questão de risco, questão de incerteza, e a gente não pega, né, ciclos econômicos, né, que você comentava antes da nossa palestra aqui, né? O boom 2002, 2008, que foi, né, uma época de ouro para o Brasil, não foi investido em infra, não foi investido em, enfim, em questões de educação, e a gente colhe resultados de programas ruins de governo que vão continuar. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né, investindo e gerenciando risco pela diversificação. O Jason, lá na Leve, qual que é o cenário que vocês estão passando para os clientes em termos de risco externo? Qual é o principal risco externo hoje? Vamos trazer um pouco do exterior. Qual hoje o principal risco externo que vocês estão olhando e falando para os clientes a questão de cautela ou não? Tem um risco, mas tem uma oportunidade de outro lado? Nós estamos vendo uma coisa importante agora, que com os Estados Unidos gerando a volatilidade que foi gerada através das tarifas e do processo protecionista do Trump, nós notamos uma coisa importantíssima. Isso nós já estamos vendo desde o ano passado. Mas ano passado a gente teve nos Estados Unidos o que a gente chama de overcrowd. Você teve um movimento muito pesado de compra de ativos americanos, especialmente bolsa de valores e especialmente as empresas ligadas à AI e, notadamente, a NVIDIA. Quando virou o ano, nós entendemos que ali ia ter um derrame, de alguma maneira, desse movimento e que alguns mercados poderiam ser beneficiados, inclusive o Brasil. O Brasil não foi tão beneficiado como a gente imaginou, porque todas as questões políticas que aconteceram aqui evitaram que o investidor estrangeiro entrasse de maneira um pouco mais profunda. Ele está voltando, o investidor estrangeiro, mas ele não está voltando para o investimento de longo prazo. Então, há oportunidades, por exemplo, em bolsa de valores, há oportunidades em juros, especialmente os pré-fixados, porque a gente está entrando num ciclo agora de provável parada da taxa de juros, até por causa do IOF. Mas o exterior ele ainda impõe algumas dúvidas grandes, porque, primeiro que a guerra de tarifas, todas as análises que foram feitas sobre a guerra de tarifas, do começo do ano para cá, foram meros exercícios de futilidade. Nenhum deu certo. Previram recessão,
previram inflação, previram atividade econômica, previram um monte de coisa. Agora estão prevendo o fiscal explodir dos Estados Unidos, agora estão falando da dívida japonesa. No fim, parece aquela história de que ninguém sabe nada, aquela do Galvão. Ninguém sabe onde nada, ninguém sabe o que é quando tomamos 7-1. É mais ou menos o que está acontecendo no exterior. No exterior existem dúvidas muito grandes. Apesar do shake-up que o Trump está dando nessa história toda, ele tem uma preocupação, vamos dizer assim, a guerra comercial é a menor preocupação dele, porque a guerra comercial, no fim, no método Trump, que é aquele que ele vem com um porrete para te perguntar as horas, e na verdade ele só está te perguntando as horas, não está querendo te bater, é mais ou menos o que ele faz. No método Trump pode ser que dê certo a questão da guerra comercial. Mas você tem um problema mais grave dos Estados Unidos, que o DOGE, que é o tal do programa de redução de gastos lá, tem empacado na questão jurídica. Diversos juízes estão travando o DOGE. E o DOGE era essencial para o plano americano de retomada da atividade econômica, porque através da redução dos gastos públicos do DOGE, eles iam reverter essa redução numa redução adicional de impostos, que passou no Congresso americano, só que eles não reduziram os gastos na mesma monta. Então você tem um problema fiscal nos Estados Unidos que está afetando os títulos do Tesouro. Então isso ainda gera muita incerteza. Até nós sabermos o que efetivamente vai acontecer com os Estados Unidos, isso vai gerar um estresse internacional. Ainda assim, em curto prazo, a gente pode ver o dólar mais baixo por um movimento técnico e quase que irracional, porque nós temos todo um movimento relacionado a fundos de investimentos, posições e trading, que agora você está fechando, vai fechar próximo mês o semestre, as pessoas precisam fazer bônus. Não. Provavelmente eles vão ter um corte mais para o final do ano, por conta dos indicadores econômicos que estão positivos nos Estados Unidos. A grande média dos indicadores lá estão positivos. A inflação aliviou um pouco, aliviou. Mas aliviou no ponto do Fed não precisar fazer nada. Né? Mas o mercado de trabalho está superaquecido, indicadores de atividade. Hoje saiu confiança do consumidor ABC, expectativa era 87, veio 98. Então os números estão bons nos Estados Unidos. A atividade econômica pegou ritmo nos Estados Unidos. E a questão das tarifas, ela pegou mais ou menos com a China, porque já resolveram praticamente o problema com a China. E eu conheço empresários americanos que diziam assim, olha, a gente gastava centavo para comprar da China, às vezes o frete era mais caro do que o produto, e a gente vendia a dólares. Então, olha a palavra. Eles falavam assim, nós gastávamos centavo e vendíamos a dólares. Os caras reduziram um pouco a margem e vão continuar vendendo no mesmo preço. Então a tal inflação que talvez batesse nos Estados Unidos nem vai bater. Mas ainda existem dúvidas em relação à questão fiscal. Porque o gasto está muito elevado. Você tem um montante de gastos que veio do governo Biden, que elevou em 2023 e 2024 os gastos de maneira muito exponencial. Culpa, em partes, da política da Yellen e do Powell, daquele de não fazer o alívio quantitativo. Na verdade, o alívio não, o aperto quantitativo, que é a retirada daquela excessiva liquidez que gerou a inflação americana e botou preços nos Estados Unidos a níveis que nunca tiveram nos Estados Unidos na história. O americano vindo lá fazendo o carrinho lá da Amazon e ver que o preço triplicou, 300% de inflação, as pessoas nunca tinham sofrido isso nos Estados Unidos. Isso daí ainda é um problema. E você ainda está sob a égide do Powell. E o Powell precisa fazer o aperto quantitativo, precisa tirar dinheiro do mercado, reduzir a atividade econômica, senão essa inflação vai continuar sendo nos Estados Unidos. Então eu acho que o fiscal é um problema nos Estados Unidos, vai desviar um pouco dos investimentos globais para países emergentes, em especial o Brasil no curto prazo, e dali de 2026 em diante vai ser o cenário eleitoral que vai definir o fluxo de capital para o Brasil, junto com o que pode acontecer nos Estados Unidos. Porque uma crise fiscal americana, ela se torna uma crise de bonds japoneses. E aí ela pode se tornar uma crise sistêmica que pode se tornar algo muito maior. Então, existem riscos do cenário que a gente precisa ficar atentos, mas que podem ser resolvidos, mas que não dependem de nós. E, bom, a gente está faltando um pouco aqui para encerrar, mas, Henrique, vocês estão olhando para outros mercados, olham para outros mercados ou não? Como que está a operação da Levante em termos de expansão de negócios, ou internamente, ou externo? Vamos entrar um pouco nessa área. Legal. Bom, hoje atualmente a gente está com o Wealth Management,
A gente tem uma asset lá, né? Estamos gerenciando recursos de terceiros. A gente dá um suporte, né, nos nossos relatórios para alguns AIs, pequenas assets. E também na parte de varejo, a gente faz research, né? E checa muita informação, né, com outras partes. E até uma coisa interessante, né, que o Jason comentou sobre a atividade americana e os PMIs, né, Jason, que temos olhando muito com esse movimento do Trump, né, não, só para a gente concluir aquele ponto, queria ter comentado, o Trump nessa de jogar para o Powell, para o americano, para a inflação, para o chinês, ele faz com que os índices PMI, o cara espera para ver se vai ter tarifa, se não vai ter tarifa, né? E isso pode, né, ajudar o trabalho do Powell no controle de inflação, porque tem uma grande incerteza ali de como vai se dar essa atividade, né? Então, se vai ter mais 10% de tarifa, eu vou esperar o mês que vem para fazer uma compra grande, né? Então, exatamente, porque essa incerteza, né, essa preocupação está impactando, né, está tendo um choque, mas a gente não sabe se ele é possível, se ele vai acontecer e de quanto, né? Então, exato, exatamente. Eu acho que é de novo, né, aquele copo meio cheio olhando um copo meio vazio, né? Então, todo esse ruído pode ser uma estratégia também do Trump de ajudar a alcançar o objetivo que ele quer, né? E eu acho que isso não tem sido muito falado no mercado. E uma coisa engraçada é que o pessoal reclama, o Trump reclama muito do Powell, que o Powell não está cortando juros, não está cortando juros. Ele só não esquece que o Powell quer cortar tanto juro quanto ele. Quem não está deixando cortar juros é a atividade econômica. Quem não está deixando cortar juros é o resto do Fed, dos membros que são mais conservadores. Importante citar qual presidente que quer um juro alto de qualquer banco central. Pode ser o Lula, Bolsonaro, o Trump. Então, o Trump está atacando o cara que quer a mesma coisa que ele, mas usou alvo. E eu sempre tenho uma crítica em relação aos PMIs, que os PMIs são pesquisa. E a pesquisa, especialmente do gerente americano, ele é muito rápido para ser pessimista, ele é muito devagar para ser otimista. Então a gente chama de... ele é lagged, ele tem um lag desse negócio, porque o cara primeiro, desculpa o termo, ele põe a bunda na parede. É a primeira coisa que ele faz. Que PMI é exatamente uma pesquisa de managers, né? Uma pesquisa dos gerentes de... Gerentes de compra. Exato, de gerente de compra. Então, exato. Então, cara, qualquer coisa, qualquer susto, ele põe a bunda na parede. Qualquer melhora, ele fala, espera um pouco. Então, ele é bom nesse sentido que você começa a olhar e falar assim, bom, os caras estão assustados. Mas você olha os outros indicadores não dizem a mesma coisa. Só quando os outros indicadores ficarem forte demais, que aí o gerente vira e fala assim, tá bom, tá melhorando sim, eu vou voltar a comprar, né? Dando essa incerteza que tinha entre China e Estados Unidos, né, o que vocês estão me falando aqui é o seguinte, ali na frente vai ter uma normalização dos PMIs, porque vai voltar essa questão de segurança, então esse choque, entre aspas, que o PMI sofreu agora por essa dúvida, vai sair do cenário, e lá na frente o camarada pode não ter que cortar os juros, porque a atividade econômica continua forte, e o PMI pode dar um outro salto, né? Porque agora ele estava cauteloso, mas ele na frente ele volta a ter confiança, volta a comprar, e a economia está com juros que o pessoal já está acomodado, ou seja, não sobe, mas... Exatamente. Você ficou 3, 4, 6 meses. Qual que é esse longo período de juro mais alto por mais tempo? Isso fez efeito, né? Então, não teve necessidade de subir mais juros, você manteve a atividade. Ponto para o Powell, né? Conseguiu pleno emprego, por um lado, e conseguiu controle de inflação. Ponto para o Trump, que manteve a atividade econômica aquecida, com o americano podendo comprar, e ganha a reeleição dele, né? Que ele viu que o Biden perdeu, não só para outras coisas, mas principalmente para a inflação, que corroeu o poder de compra. Bom, estamos chegando no final, já estamos aqui nos finalmente. Primeiro agradecer bastante ao Henrique pela participação. Queria que você falasse alguma coisa nos minutos finais, eu acho que temos aí 1 minuto para cada um, e depois agradecer também ao Jason pela presença e participação. Eu que agradeço aqui, Alex, ao Jason, a Movon, e vocês aí que tiveram paciência de nos ouvir. É uma responsabilidade estar no meio desses dois aqui, né? Eu fico no meio para equilibrar o peso aqui, então eu que agradeço o convite, espero vir mais aí, sempre aprendo muito com vocês e prazer falar com todos vocês, espero que vocês tenham gostado aí da participação.
Também queria agradecer vocês todos, a Movon, o convite, Alex. Nós somos amigos, não vou nem falar quanto tempo, né, Alex? Porque mais de décadas, mais de 2 décadas, né, que a gente é amigo. Aliás, quase 3, né? Se a gente for contar desde a época do JP, quase 3 décadas que a gente é amigo. Agradecer Henrico aqui também por nos ter ajudado nesse cenário e espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Eu acho que a gente tem alguns desafios importantes para o Brasil para os próximos meses. O Brasil literalmente não é para amadores, a gente sabe disso, tanto que os profissionais de mercado financeiro são super valorizados, os engenheiros brasileiros, os profissionais de mercado financeiro são super valorizados no exterior, porque a gente passa por cada coisa aqui, que quando o cara olha lá fora, a gente acha tudo fichinha, a gente acha tudo fácil lá fora. E esse período que nós estamos passando aí, esses 400 mil dias de Trump, né, que ainda que possa dar certo, mas cansa demais, o Trump cansa demais, né? Ele pesa, né? Ele é um cara que pesa. Eu não duvido que dê certo, eu não duvido que, inclusive, que ele reeleja o Vance, né, na próxima eleição. Mas é tudo muito cansativo, é tudo muito pesado. Pra gente que trabalha no mercado financeiro, eu tô ganhando cabelo branco, tô ganhando cucuruto aqui. Pelo menos você tá ganhando o cabelo, eu tô perdendo agora. Não, eu tô perdendo também, cara. Eu tô aqui vou ter que assumir a minha identidade étnica e ter que usar o kippah daqui a pouco, cara. Porque não vai dar jeito desse negócio. Mas aí agradeço você, espero que a gente tenha conseguido solucionar um pouco daí das dúvidas desse cenário louco que a gente está passando aí. Compartilhar ideias no mínimo, né? Agradeço bastante. Obrigado. Obrigado, pessoal.